1 Crônicas, capítulo 20, verso 2. Será projetado, querido, eu vou ler alguns versículos, muitos versículos, porque eu preciso que você tenha um entendimento de algumas coisas. 1 Crônicas 22, capítulo 20, verso 2. Amém. Já está projetado? Tá, né? Amém. Presta atenção, meu amado, minha amada. A guerra de governos. Eu quero mostrar algo para você dentro da palavra, algo que estamos vivendo, e algo que Deus tem incomodado o meu coração. Deus me deu um tema nesses dias que chama Transformando Ambientes. E esta é a sexta palavra nessa mesma direção, porque devemos entender que nós somos agentes de transformação. 1 Crônicas, capítulo 20, verso 2. Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei, e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro, e que havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Agora o capítulo 21, verso 1. 1 Crônicas 21, verso 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Agora 2 Samuel, nós vamos voltar um pouco. 2 Samuel capítulo 12, nós vamos ver a repetição deste texto. Samuel 12, verso 29. Samuel 12, 29, que diz, 29 e 30, tá? Eu não sei se passei o 30 para os amados aí, mas tem que ir o 30 também. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Agora capítulo 13 de 2 Samuel, verso 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Verso 11. Quando luz oferecia para que comesse, pegou-a e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Verso 14. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Agora o verso 30 para encerrar. Iam eles ainda a caminho quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar rapidamente. Assentado no seu lugar. Senhor amado, que a unção venha. Senhor amado, que a glória venha. Senhor amado, que o poder venha. Que venha a santidade, Pai. Que venha o mover sobrenatural do Senhor. Que essa palavra encontre corações. E que cada coração, Pai, que receber essa palavra venha ser como uma terra, Pai amado, uma terra boa, uma terra produtiva. Que essa palavra produza vida, libertação, salvação, cura. Que ambientes venham ser transformados. A começar, Senhor, o nosso ambiente interior. O exterior, Senhor, só pode ser mudado pelo interior. Então muda o nosso interior, para que possamos mudar tudo aquilo que está fora de nós. É o que nós pedimos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga amém. Amém? Atenção, por favor. Eu li Crônicas
e li Samuel, ambos falando da mesma história, do mesmo fato. Crônicas é um livro voltado a reis, mas nas suas questões políticas. É Crônicas dos Reis. Então é como se um rei tivesse sentado no trono e alguém, o escriba do lado, escrevendo as ações do rei, do político. Já Samuel é o livro da cozinha do rei, do quarto. Samuel é como se fosse o escriba que estivesse lá na intimidade do rei, não contando os seus atos políticos, heróicos, militares, mas contando as suas ações dentro de casa. Quem está me entendendo? Um escritor, Crônicas está contando a ação do rei, a política. Samuel está comentando a ação do homem Davi, da cozinha, da sala, do dia a dia, da família dele. Quem entendeu diz amém. Entenda, Davi era rei de Israel, e então o seu exército venceu o povo de Amon. É interessante nós entendermos um pouco de geografia e história bíblica, que os inimigos de Israel são sempre parentes deles. Quem é Amon? Amon são os descendentes de Ló. Para explicar para você que não tem conhecimento ou costume com a Bíblia, quem é Ló? Deus chama Abraão. Abraão é o pai da fé, e Abraão recebe uma promessa de Deus. E Abraão tem um sobrinho chamado Ló. Abraão criou Ló. Ló foi criado por Abraão, porque o pai de Ló, que era irmão de Abraão, morreu muito cedo. Então Abraão criou Ló como filho. Mas quando Ló fica adulto, em determinado momento da sua vida, ambos se separam. Ló vai para Sodoma e Gomorra, duas cidades malignas, duas cidades em que o seu rei se chamava Bera. Bera significa filho do maligno. Era uma cidade que tinha uma regência maligna. O povo de Sodoma era mau. O povo de Sodoma era sensual. Violência e sensualidade eram as marcas de Sodoma e de Gomorra. Deus então ficou enfurecido com Sodoma e Gomorra, e Deus enviou anjos para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas lá morava Ló, sobrinho de Abraão. Abraão, quando ficou sabendo dos desígnios de Deus, Abraão clamou, intercedeu para que Ló não morresse. Então Deus, por meio dos seus anjos, livrou a Ló. Ló então sai com a sua família da cidade de Sodoma, enquanto a cidade é destruída. Quem está me entendendo diz amém. Você em casa está assistindo, vai escrevendo também no chat amém, você que está entendendo. Presta atenção. Ló foge com a família, enquanto a cidade está sendo destruída, a mulher de Ló olha para trás. E o anjo havia falado, não olhe para trás. Ela olhou para trás e ela foi transformada em uma estátua de sal. Porque olhar para trás significa ter saudade. A mulher de Ló, quando olha para trás, ela está sentindo saudade da violência, da sensualidade, da impureza, dos pecados daquela cidade. Por isso ela recebe imediatamente no seu corpo uma sentença, ela morre ali. Mas Ló continua então fugindo com as suas duas filhas, e ele então começa a habitar em um monte, o monte de Seir. Ele começa a morar lá com as suas filhas. As suas filhas foram criadas em Sodoma. As suas filhas foram criadas recebendo toda aquela malignidade. E eu pergunto para você, onde você tem criado os seus filhos? Ou vou melhorar essa pergunta: o que tem criado os seus filhos? Porque estamos vivendo uma geração em que a internet está criando as crianças. Quem está me entendendo diz amém. Eu vivi a época que a televisão nos criou. Nos anos 80 e 90 a TV criou muita gente.
Hoje estamos vendo a era da internet. A internet está criando os nossos filhos. Cuidado, cuidado. O que está entrando na tela do seu celular, querido, ou melhor, a tela do seu celular do seu filho, cuidado. Em que a sua casa está sintonizada? A casa de Ló estava sintonizada na malícia, no pecado. E sabe o que aconteceu? Quando Ló está morando lá no alto do monte com as suas filhas endemoniadas, elas têm uma ideia, elas embriagam o pai. E quando o pai fica bêbado, elas se deitam com seu pai, cometem incesto. Filhas tendo relação com seu próprio pai. Ali então nasceu Amon e Moabe. Ali nasceu dois povos que vão ser inimigos do povo de Israel. O povo de Israel é descendente de Abraão. Olha, eles são tios e sobrinhos. Mas Amon e Moabe são filhos de uma relação de pai com filho. Você pode imaginar uma malignidade dessa? Essa era a influência de Sodoma. Apesar de Ló e suas filhas terem saído de Sodoma, Sodoma não saiu de dentro deles. Quem está me entendendo diz amém. Sodoma estava dentro deles, o pecado, a impureza, a sensualidade, o prazer desenfreado, a violência. E essas eram as marcas do povo de Amon e de Moabe. Violentos, eram um povo ladrão. A sua grande arte era roubar. Olha, queridos, você consegue conectar isso com a nossa geração? Olha, era um povo extremamente sensual. Era um povo que cultuava deuses, aonde os cultos àqueles deuses eram verdadeiras orgias sexuais. O culto a Baal, o culto a Moloque. Os amonitas cultuavam Moloque. Moloque era um deus que pedia sacrifício de crianças. Crianças eram queimadas diante do deus Moloque. Você pode imaginar isso? Um pai pegar o seu filho, o seu bebezinho, e pôr fogo nele, vivo. Essa era a identidade de Moloque, é o espírito de Sodoma. Eles eram a continuação de Sodoma. Eles eram a reprise. A continuação da trilogia de Sodoma. E agora Davi vence esse povo. Davi é de Israel, Davi é descendente de Abraão. Davi vence, Davi toma a cidade. Mas presta atenção nisso. Davi olha para a coroa do rei de Amon. E era uma coroa bonita. Nós lemos, era uma coroa de 1 talento de ouro. Uma coroa cheia de pedras preciosas. Davi tinha a coroa dele, ele era rei de Israel, mas quando ele viu a coroa do rei de Amon, vencido por ele, ele se enamora daquela coroa e fala assim: eu quero essa coroa para mim. E ele toma aquela coroa e coloca sobre a sua cabeça. Davi agora não está mais com a coroa de rei de Israel, mas ele agora está com a coroa do rei de Amon. E eu quero que você entenda aqui, preste atenção nisso, porque coroa não tem nada a ver com joia, mas coroa tem a ver com governo, coroa tem a ver com regência. Toda regência, todo governo tem a ver com uma ideia. Quando Davi está colocando a coroa de Amon, Davi está colocando a ideia de Amon, a mentalidade de Amon. Na verdade, Davi está colocando, sem saber, a mentalidade de Sodoma e Gomorra dentro da cabeça dele. Quem está me entendendo? É o pensamento, é a influência, é o governo. É a influência maligna de Bera, que eu falei que era o rei de Sodoma. Bera significa filho do maligno. É a regência do filho do maligno que ele coloca na cabeça dele, queridos. Que coroa você tem colocado na sua cabeça? Pensamentos, governos. Por isso o tema dessa mensagem é a guerra de governos, a guerra de regências, a guerra de coroas. E sabe o que acontece?
Quando Davi coloca aquela coroa, queridos, a vida dele começa a desandar. Estamos vendo os dias do coronavírus. E alguém sabe o que significa a palavra corona? Alguém sabe? Ninguém pesquisou. Hã? Coroa. Corona significa coroa. Estamos vendo dias do coronavírus. Amados, às vezes nós temos que ter entendimento espiritual. Porque, amados, atrás de um discurso de pandemia, de vírus, existe mais coisas do que a gente pensa. Existe uma mentalidade agindo no mundo. Eu não sei quantos aqui acompanham bolsas de valores, transações econômicas, mas está existindo no mundo, amados, uma transição, uma mudança. O dinheiro está mudando de mãos. A atenção do mundo está mudando de lugares, de pessoas. A mentalidade do mundo está sendo mexida. Estão tendo protestos no mundo inteiro, vocês também não acompanham. Atrás do lockdown, atrás do discurso do fique em casa, queridos, existem coisas muito mais malignas e políticas do que você pensa. Uma coroa foi colocada na nossa cabeça. E nós não estamos percebendo. Valores estão sendo mudados, amados, em plena pandemia. Matando milhões nos Estados Unidos, o povo estava na rua quebrando. Com o movimento Vidas Negras Importam. Esses chamados, atrás desse movimento, uma ideologia muito acima de questão racial, muito acima disso, queridos. Está tendo, amados, movimentos no mundo inteiro. A Itália, 2 semanas atrás, decretou um novo lockdown, e há pessoas na rua quebrando tudo. No Chile, se você não sabe, incendiaram várias igrejas no mês passado. Várias igrejas foram invadidas e queimadas. Amados, existe uma coroa vindo sobre o mundo e nós não estamos percebendo. No começo da pandemia, principalmente, aquela guerra política estranha no Brasil, que a gente não estava entendendo nada. Ministros caindo e de repente o Supremo se manifestando. O Brasil dividido. O incômodo da imprensa com a igreja no mundo inteiro. Colocaram na Coreia vários pastores ajoelhados pedindo perdão. Não sei quantos acompanham isso. A grande mídia não mostra isso. Vá para o Twitter, querido, acompanhe. Amados, existe uma movimentação estranha no mundo. Existe, amados, de repente uma ressurreição da ideologia marxista. Um novo modelo. De repente, líderes como líderes da Rússia que estavam esquecidos. Vladimir Putin. E agora começa a se destacar Xi Jinping na China. De repente, amados, existe uma movimentação no mundo. Essa própria eleição americana, amados, existe uma coroa sendo colocada sobre o mundo. Uma influência, pensamentos, ideologias. O que você tem colocado na sua cabeça? Existe uma guerra de governos. Existe uma mentalidade que é dos céus. Existe uma mentalidade que Jesus trouxe para nós. Aleluias! E Paulo fala sobre isso em Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está propondo renovar as coroas, mudar a coroa. Cuidado com a coroa, com a ideia, com o governo que está sob a sua mente. Cuidado com os pensamentos. É interessante, quando Davi põe essa coroa, eu li para vocês aí em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 20. No capítulo 21, você leu comigo, Satanás visitou Israel. Quando Davi põe aquela coroa, ele abre uma brecha. E Satanás visita Israel e Satanás põe uma ideia maligna na cabeça de Davi. E a ideia é fazer o censo, contar o povo. E o que aconteceu foi uma mortandade, aconteceu uma pandemia nos dias de Davi. Em 3 dias morreram 70 mil pessoas de uma doença desconhecida. Houve uma brecha. Quando Davi põe aquela coroa, o seu governo desanda, pessoas morrem.
A maldição vem sobre a nação, uma nação que estava vencendo, uma nação que estava prosperando, de repente a nação começa a afundar em doença. Quando Davi põe a coroa na casa dele, as coisas desandam. Eu li o texto, não sei se você entendeu, 2 Samuel 12. Na verdade, capítulo 13. Põe o texto para mim de novo, 2 Samuel 13, só para você entender o que está acontecendo. No capítulo 12, Davi põe a coroa. No capítulo 13, tinha Absalão, filho de Davi. Davi tinha vários filhos. Davi não teve apenas uma esposa, ele teve mais esposas e ele tinha filhos com suas várias esposas. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Um irmão se apaixona pela irmã. Quem aqui se lembra de Amon? Quem lembra de Ló aqui? Amon é filho de Ló com a própria filha. O que eu falei aqui? Ló, o que aconteceu com as filhas deles? Incesto. O que está acontecendo na casa de Davi, queridos? O quê? Incesto. Um irmão se apaixonando por uma irmã. E no verso 11 e 14, um estupro. Porque Amnon, no auge da sua paixão, agarra a sua irmã, ataca a sua irmã e a estupra. Amados, olha a consequência de uma coroa. No seu governo, 70.000 pessoas morreram de uma enfermidade desconhecida, uma pandemia. Na sua casa, incesto, estupro. E depois do estupro, Absalão, que é um dos filhos de Davi, que é o irmão de Tamar, de pai e de mãe. Então ele vai e mata o seu próprio irmão Amnon. E tenta matar os outros irmãos. Presta atenção, queridos. Uma coroa trouxe para a casa de Davi incesto, trouxe estupro, trouxe homicídio, o espírito de violência de Sodoma, o espírito de sensualidade de Sodoma, de repente visita a casa de Davi. Quem está me entendendo diz amém. É interessante um texto aqui em 2 Samuel 13. Verso 12, 2 Samuel 13, 12, põe para mim, por gentileza. Porém ela disse, olha só, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Está o texto aí? Não faças loucura. A menina que está sendo estuprada, ela está virando para o irmão, meu irmão, não faz isso em Israel. Em Israel não existe estupro, não é assim que se faz em Israel. Mas o que está agindo agora dentro da casa de Davi, queridos, não é a mentalidade do reino, não é a mentalidade de Israel, mas quem está agindo agora na casa de Davi é a mentalidade de Amon, ou antes ainda é a mentalidade de Sodoma. E eu pergunto, qual mentalidade tem regido a sua vida? Quantos pais nós temos aqui? Levanta a mão só quem é pai e quem é mãe. Entenda, pai e mãe, a coroa que você coloca na sua cabeça vai influenciar a sua casa. E é interessante, nós estamos vivendo essa época do nada a ver. Não, pastor, é nada a ver, é só uma música. Não, pastor, não tem nada a ver, é só uma série. Não, pastor, nada a ver, é só um filme. Não, pastor, nada a ver, é só uma festa. Não, nada a ver, é só uma latinha. É só uma caixa, só um engradado. Não, nada a ver. É só um carnaval, não, nada a ver, é só isso, é só aquilo, e estamos colocando coroas, e sem percebermos, o diabo está encontrando espaço, e está entrando, afetando diretamente a nossa casa. Ele está afetando diretamente os nossos negócios. Entenda, Davi era rei, o seu negócio era governar pessoas, 70.000 pessoas que estavam sob a sua influência morreram.
E de repente, amados, por causa das coisas que nós estamos carregando, coisas que nós estamos recebendo na nossa mente, não só a nossa casa, mas amigos, pessoas sobre a nossa influência estão sendo afetadas. Existe um teólogo chamado C.S. Lewis. Ele é o escritor de Crônicas de Nárnia. Quem já viu o filme Crônicas de Nárnia? Crônicas de Nárnia é escrito por C.S. Lewis. E C.S. Lewis, ele escreve um livro, e tem um livro chamado, você pode pesquisar isso, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E no diálogo de Satanás e o aprendiz de Satanás, Satanás está ensinando a sua nova estratégia para este século. A nova estratégia de Satanás nesse século é trabalhar sem aparecer. Diferente da gente, né? A gente gosta de aparecer, né? Estou fazendo. A estratégia do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz é trabalhar sem que ninguém te perceba. Matar, roubar e destruir. E ninguém te enxergar. Quem está me entendendo? Essa é a ação, amados, hoje do diabo. Nós não estamos percebendo. Está tão sutil. Estão nos refrões de músicas, estão em imagens, estão em comerciais. Você já observou a agenda dos comerciais hoje em dia? Quando aborda a questão família, aproveitando que ontem foi um casamento, hoje é uma apresentação de uma criança. Todos os comerciais agora tem que ter um casal diferente. Quem está percebendo? Netflix está difícil assistir, queridos. Qualquer série que você põe, seja ela de Stranger Things, anos 80, as mais futurísticas, sempre tem que ter uma abordagem da agenda das minorias. Tem que aparecer um casal, tem que aparecer alguma coisa. Quem está me entendendo diz amém. Coroas estão sendo colocadas. E nós estamos lá assistindo. E os nossos filhos estão lá assistindo. E as pessoas sob a nossa influência estão lá recebendo. E a brecha está aberta. E as cartas de um diabo ao seu aprendiz estão dentro da nossa casa. E nós não estamos percebendo. Quando acordamos, a casa já caiu, queridos. É tempo de tamparmos a brecha. Quem crê diz amém. É tempo de nós acordarmos como igreja aqui. Eu quero encerrar. É tempo da igreja entender que existe uma guerra de governos. Hoje foi dia de eleições. E muitos não entendem o que está por detrás de eleições hoje. Ideologias, muitos não percebem, muitos acham que não tem nada a ver. Coroas estão sendo trocadas, colocadas, agendas estão sendo abertas. Davi sofreu, queridos. Depois que ele colocou aquela maldita coroa, a casa dele nunca mais foi a mesma. Além do incesto, além do estupro, além do homicídio, Absalão, esse seu filho, depois tenta o matar, derruba Davi do poder. Davi tem que sair correndo de Jerusalém. Davi tem que travar uma guerra contra o seu próprio filho. E tudo começou por causa de uma coroa. Por causa de uma coroa houve uma peste em Israel, uma pandemia. E não deu nem tempo de falar, fique em casa. Morreu muita gente. Até que Deus teve misericórdia. Até que o holocausto foi levantado. E o anjo da morte foi parado. O espírito de Amon, ou melhor, o espírito de Sodoma e Gomorra trouxe um impacto terrível na casa de Davi. E deixa eu te dar uma má notícia, esse espírito continua agindo nos dias de hoje. E coroas estão sendo colocadas. Mas eu tenho uma boa notícia para você, nós somos a igreja do Senhor. E o que a igreja liga na terra é ligado nos céus. E o que a igreja desliga na terra é desligado nos céus.
Mateus capítulo 16, verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Se você está conectado, se você está na igreja, você tem a chave que pode mudar a história. Estamos começando a nova década e há uma chave nas nossas mãos. Vamos mudar a cultura, vamos mudar a história do Brasil, da nossa casa, vamos mudar a história das nações. Que nessa guerra de coroas, a coroa dos céus venha vencer. Como diz Jesus nos ensinando a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso, venha a nós o vosso reino. Vamos trazer o reino para a terra, queridos. Se há alguma coisa na sua casa que é coroa de amor, meu irmão, desfaça o mais rápido possível e desligue essas maldições. Quem está me entendendo diz amém. Vamos ficar de pé. Desligue essas coisas. Joga essas coroas fora. Às vezes você está guardando coisas ilícitas na sua casa e você acha que ninguém está vendo. Talvez ninguém realmente não esteja vendo, mas um diabo escrevendo uma carta ao seu aprendiz está vendo. Está guardando na sua casa pornografia, seja droga, seja bebida, seja o que for. Frases estão entrando, coisas malignas estão entrando na sua casa e você está lá, não tem nada a ver. Como Davi, ele olhou a coroa, ele achou bonito, era uma coroa de ouro, pedras preciosas, tinha nada a ver. Ele colocou aquela coroa, ele se sentiu importante. Agora eu estou dominando não só sobre Israel, mas também sobre amor. Eu sou o cara. Ele põe aquela coroa ali, achando que estava abafando, ele estava recebendo um governo maligno. Às vezes, amados, estamos recebendo coisas nas nossas casas, pessoas, e estamos achando que estamos abafando. Não tem nada a ver, é tudo normal. Os crentes também, né? Não, pastor, os crentes também. Eu concordo. Tem muito crente que misericórdia, xarope demais. Nós devemos ter discernimento espiritual, queridos. Pessoas estão entrando, palavras estão entrando, influências estão entrando, frases estão entrando, objetos estão entrando. E nós estamos com essas coroas aí na nossa cabeça, tranquilos. Queridos. Até coisas estranhas começarem a acontecer dentro da nossa casa. Até pessoas começarem a morrer ao seu redor. Espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Você fala, o que está acontecendo? Eu estou na igreja. Não porque eu sou, porque eu faço. Por que na minha casa? Porque logo na minha família. Foi a coroa. E talvez ela está na sua cabeça e você não percebeu. Fecha os seus olhos. Põe a mão no teu coração. Convido você agora a começar a orar, a desligar. Desliga essas influências. Desliga essas coroas. Pensamentos, frases, ideologias. Amados, ideologia é algo mais importante que a gente imagina. Peço o Espírito Santo para te lavar, meu amado. Jogue fora nessa noite essa coroa de Sodoma. Sodoma foi destruída por causa da sua violência, por causa da sua sensualidade, a sua maldade, a sua iniquidade. Começa a orar, querido, começa a orar, querida. Peça ao Senhor perdão.